E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu queria então falar hoje sobre algumas dicas para você dominar a leitura acadêmica. Naturalmente eu vou fazer isso a partir de Michel Foucault, que é um filósofo a respeito do qual eu tenho bastante já experiência de leitura. Ok? Então me acompanha. Se você enfrenta dificuldade na hora de fazer leitura de textos acadêmicos, se você tem muitas dificuldades, você trava na hora de estudar um autor difícil, você fica bloqueado, então esse vídeo é direcionado para você, para te ajudar, para destravar a sua leitura acadêmica, sobretudo de autores que são desafiadores, como de fato é Michel Foucault. Tá bom? Então me acompanha nos próximos minutos. Eu vou dar as dicas e ao mesmo tempo vou exemplificando com obras de Michel Foucault. Antes de qualquer coisa, eu quero então pedir para você que, se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever. E ao final do vídeo, se você tiver gostado do conteúdo, deixa o seu like, deixa também os seus comentários, as suas impressões e quem sabe também as suas sugestões, tá bom? Eu fico aguardando o seu retorno. Vamos lá, então vamos começar. Acho que a questão que nós podemos formular aqui é o seguinte: quais seriam as dicas para a gente se dar bem na leitura de textos acadêmicos de forma geral, ou, se você preferir, na leitura de textos difíceis ou desafiadores? Então, dica número 1: comece pelas introduções, que são mais simples e objetivas. Por exemplo, no caso de Foucault, eu já gravei um vídeo sobre este livro especificamente de Edgardo Castro, um livro publicado pela editora Autêntica, Introdução a Foucault, né? É um texto relativamente simples, relativamente acessível, vai te ajudar bastante, é fino, né? Então, antes que você se canse, o livro vai terminar e você vai começar a se sentir vitorioso porque conseguiu ler o seu primeiro livro sobre Michel Foucault. Só para dar um retorno para você, é um livro de apenas 159 páginas, né? Eu sei que para quem é leitor experiente, 159 páginas é muito pouco. Para quem está começando, 159 páginas pode ser muita coisa, mas o texto é acessível e é interessante. Bom, uma outra coisa, a segunda dica então, é que você pode usar dicionários especializados no assunto que você está pesquisando. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas o próprio Edgardo Castro publicou, né, pela editora Autêntica mesmo, a mesma editora que publicou essa introdução do Edgardo Castro, ela publicou um vocabulário de Foucault. O que eu tenho mais próximo disso aqui para poder mostrar para vocês é esse livro publicado pela editora Voz, Michel Foucault, Conceitos Fundamentais. Então, o que você precisa aprender? Você precisa, sobretudo, se familiarizar com o léxico, quer dizer, com o vocabulário, com os termos desse autor. Então, começam a aparecer as palavras biopolítica, poder soberania, poder disciplinar, coragem da verdade, quer dizer, são termos especificamente do vocabulário de Foucault. E se você não conhece nada, se você não tem noção nenhuma de nada, à medida que esses termos vão aparecendo, você vai ficar boiando. Então, se você consegue um dicionário especializado, ou se você consegue um livro como esse que rastreia os conceitos, as ideias fundamentais desse autor, isso vai facilitar bastante a sua vida, sobretudo no começo da leitura de Foucault. Você ainda pode, em terceiro lugar, ler livros com visão panorâmica do assunto ou do autor que você quer começar a estudar. Por exemplo, vou dar um outro exemplo agora. A editora Ideias e Letras publicou esse volume, aliás é uma coleção, há volumes dedicados a diversos filósofos. Essa editora publicou então um volume sobre Foucault, um volume bastante grosso, né? Um volume de 567 páginas, quer dizer, um livro bem grande, bem denso, mas ele apresenta uma visão panorâmica. Ele vai pegar toda a filosofia do Foucault e vai esmiuçar, desde os primeiros escritos até os últimos escritos, tanto mapeando os conceitos como contextualizando. Então, ler obras de fôlego como essas antes de começar a ler o Foucault vai ajudar bastante no seu trabalho.
Muito bem, uma quarta dica então é ler biografias detalhadas, aquelas que seriam as mais detalhadas possível, desse autor que você procura conhecer. No caso específico do Michel Foucault, você vai encontrar esse texto maravilhoso de Roberto Machado, um filósofo brasileiro, chamado Impressões de Michel Foucault. É um livro publicado pela N-1 Edições e você vai gostar bastante porque o Roberto Machado aqui usa um registro mais pessoal, né? Ele é um filósofo que domina o jargão Foucaultiano, domina a filosofia Foucaultiana, mas ele optou aqui por um tom intermediário, né? Ele conheceu o Foucault, ele frequentou os cursos do Foucault, ele jantou algumas vezes com o Foucault, chegou a desenvolver alguma amizade com o Foucault, e este livro então, além de mapear conceitos, ideias da filosofia do Foucault, também faz uma narrativa de caráter biográfico sobre o Foucault e também conta algumas peculiaridades que o próprio autor vivenciou, né, nos seus encontros, seja como aluno no Collège de France, seja como amigo nos jantares que ele frequentava na casa do Foucault. Então dá uma olhada nisso, isso é uma boa biografia, um texto bem acessível, um texto bem gostoso e que vai deixar você um pouco por dentro dos principais fatos relacionados à vida do Foucault. Depois que você fez isso, então a minha quinta dica ou quinta sugestão é que você leia o próprio autor, mas leia o próprio autor a partir de obras mais fáceis. Por exemplo, no caso do Foucault, o que eu considero mais interessante, mais acessível, por exemplo, você poderia ler História da Sexualidade, né, que vocês sabem que é uma obra em 1, 2, 3 e agora saiu também um volume póstumo, o 4º volume de História da Sexualidade. São textos mais acessíveis, mais interessantes, uma leitura mais agradável, né? Então vale a pena, né? Aqui no Brasil, isso é publicado pela editora Graal, pela Paz e Terra, então parece que é o mesmo grupo, Graal e Paz e Terra. O volume 1, 2 e 3 que eu tenho são publicados pela Graal e o volume 4 pela Paz e Terra. Ou, se você quiser algo mais fácil ainda do Foucault, leia os cursos do Foucault, o Foucault dando aula, né? Então, se você quer então algo ainda bastante acessível, bastante fácil, bastante tranquilo, leia os cursos do Foucault, isso sim, né? Então, por exemplo, esse é o meu curso favorito do Foucault, A Hermenêutica do Sujeito, é publicado pela editora Martins Fontes, mas se você quiser, por exemplo, tem o Governo dos Vivos e tem tantos outros cursos do Foucault. E você tem aqui o Foucault dando aula, o Foucault professor, o Foucault didático, o Foucault construindo um objeto, um tema de trabalho. Então sempre vai ser muito mais fácil você conseguir compreender Foucault lendo os cursos do Foucault, né? Então presta atenção nisso. Aí então a minha sexta dica é: se você fez toda essa trajetória até aqui, então eu sugiro que aí você comece a experimentar o que há de mais difícil do Foucault. E eu digo para vocês, na minha opinião, os dois textos mais difíceis de Foucault, ou seja, você, para chegar nesses livros, deveria, na minha opinião, ter lido todo o restante da obra de Foucault, ter lido muita coisa sobre Foucault, só apenas depois de ter feito uma longa trajetória e ter se tornado um leitor ou leitora experiente, você deveria chegar a esses dois livros: As Palavras e as Coisas, publicado pela Martins Fontes, e A Arqueologia do Saber, publicado pela editora Forense Universitária, que são os textos mais difíceis, né? Então eu me lembro que uma vez eu encontrei um estudante não sei se era um estudante de graduação, não lembro agora se era segundo ou terceiro ano da graduação, que estava interessado em ler Foucault, e eu perguntei o que ele estava lendo. Ele falou: eu peguei na biblioteca da universidade As Palavras e as Coisas. Eu falei: cara, você tá louco, se você começar a ler Foucault a partir das palavras e as coisas, você vai desistir rapidamente, porque isso é o que existe de mais difícil de Foucault. Encosta isso por enquanto você é um leitor inexperiente. Quando você se tornar mais experiente, aí então você pode começar a ler coisas mais complexas. Em sétimo lugar, então, eu sugiro que você leia os artigos de revistas especializadas, revistas eletrônicas, revistas impressas,
Aí você vai ter artigos sobre questões muito específicas sobre o Foucault. Um super especialista vai pegar uma questão específica da filosofia do Foucault e vai discutir, vai aprofundar. Você vai ter então uma visão bastante complexa e profunda. Então veja que as dicas, eu estou na 7ª dica. Você não deve pular as dicas estão em ordem progressiva, em ordem de dificuldade. Só chegue aos artigos depois que você está lendo o autor. Só chegue aos artigos super especializados das revistas depois que você já acumulou bastante experiência de leitura em um autor difícil como esse. E por fim, em último lugar, uma consideração, vamos dizer assim, final, né? É que eu gostaria de dizer o seguinte: conhecer um novo autor ou autora é aprender um novo jogo de linguagem. Ou seja, pense na vida acadêmica como composta de inúmeros idiomas. Assim como existe inglês, português, francês, espanhol, pense que ler Foucault é dominar um idioma, o idioma Foucaultiano. Dominar Lacan é dominar o idioma lacaniano e por aí vai, né? E o mesmo serve para Freud, para Jung, que são alguns dos autores que eu tenho abordado aqui no meu canal. Então, você vai demorar um certo tempo. Você não começa a estudar inglês e no primeiro mês você está falando fluentemente. Você demora alguns meses, alguns anos até falar fluentemente, né? E você demora bastante tempo até entender bem uma conversa nesse novo idioma. É a mesma analogia que deve ser utilizado para a aprendizagem de um novo autor. Você vai demorar algum tempo, precisa ter paciência, né? Agora, algumas pessoas desanimam diante das dificuldades, né? O meu testemunho pessoal, minha experiência pessoal é o seguinte: depois que eu domino um autor, né, e isso pode levar anos, eu começo a perder a minha motivação para ler esse autor. Então, para mim, o que me move é exatamente o desafio de entender um autor que eu ainda não entendo. Então essa brincadeira de dizer, bom, que nem recentemente eu resolvi, eu quero compreender o Lacan, eu quero estudar Lacan. Esse desafio de pegar um autor, leio e não entendo, e depois ficar ali remoendo por meses, por anos, até dizer, puxa vida, finalmente eu estou começando a entender esse autor, isso é muito estimulante para mim, né? Eu gosto do desafio. Então é óbvio que se você não gosta de estar nesse lugar desconfortável, de não saber, de ter que aprender do zero um determinado autor, a vida acadêmica não é para você, é claro, a não ser que você tenha uma necessidade muito específica de conhecer um determinado autor, tá bom? E aí então vale a pena esse esforço. Mas se você é uma acadêmica no sentido de alguém que gosta de desafios, é sempre uma alegria você planejar, começar a compreender, começar a estudar um novo autor e passar os próximos anos da sua vida lendo e experimentando esse novo conhecimento. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante, né, especialmente aqueles e aquelas que são iniciantes no campo acadêmico. E deixa aí o seu retorno, me diz o que você achou, aplica essas dicas e veja se elas funcionam, e se elas funcionarem, me dá um retorno e diz como é que elas funcionaram para você e quais são as suas dicas de leitura, o que é que você faz para aprender um novo autor. Tá bom? Um abraço então e até o próximo vídeo.